Aleluia. Obrigado. Abra sua Bíblia por bondade no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Enquanto você localiza o texto aí, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui, por essa oportunidade que Deus, mais uma vez por graça, abençoe a exposição da sua palavra. De verdade é um privilégio e uma honra para mim estar aqui falando para vocês. Marcos 5, quem achou, diga amém. A gente vai fazer uma leitura que eu julgo extensa, mas também julgo necessária para o que nós vamos fazer aqui hoje. O texto diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes alguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou no despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu e disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Coloque a sua Bíblia aberta no banco, pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Isso. Se tiver comunhão para fazê-lo, isso. Se não tiver, aproveita para resolver esse negócio aí agora. Isso. Vamos orar. Espírito Santo, estamos na tua presença. A tua presença é santa, a tua presença é vida, a tua presença é luz, a tua presença transforma, a tua presença cura, a tua presença renova, a tua presença restaura. Mas nós queremos, Pai, ouvir uma porção da tua palavra. Então fala conosco esta manhã, não te calas neste lugar, pois nós viemos aqui com o anseio de ouvir direções tuas, respostas tuas, e queremos glorificar o teu nome, ó Pai, porque aqui estamos para assim fazê-lo. Então fala conosco esta manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Senta dizendo glória a Deus aí, se tu puder. Escuta, sem dúvida nenhuma, o texto que a gente acabou de ler é conhecido de 90% dos irmãos, para não dizer 100%, porque se não na totalidade do texto, pelo menos a expressão gadareno é uma expressão que a gente usa. Por quê? Crente não ofende ninguém. Não, crente não. Mas de vez em quando a gente gosta de falar filho de Jezabel, filho de Belial. E de vez em quando a gente chama alguém de gadareno. Por quê? Por conta da referência negativa que esse nome tem, ou que esse nome carrega. No entanto, quando eu olho para a história do gadareno, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro,
eu preciso considerar que a história do capítulo 5 de Marcos não começa no capítulo 5. Essa história do capítulo 5 de Marcos começa no capítulo 4. Qual é o problema? O problema é que quando a gente olha para a divisão de capítulos e versículos da Bíblia, a gente imagina que a história começa exatamente aonde o capítulo começa. No entanto, não é. Quando eu olho para o capítulo 4 de Marcos, eu vou perceber que Jesus vai começar a preparar os discípulos. E ele prepara pregando uma série de 4 mensagens. Ele vai pregar 4 mensagens em forma de parábolas. E começa a preparar os discípulos para aquilo que ele vai fazer. Prega a mensagem da parábola que a gente conhece como parábola do semeador. No entanto, a parábola do semeador deveria ter um nome mais adequado a ela, que seria a parábola dos solos, porque a ênfase dessa parábola não está no semeador, nem tampouco na semente. O semeador é um, o semeador é um, a semente é uma, no entanto, são os tipos de solo que se diferenciam nessa parábola. Ele continua e vai dizer o seguinte: aí ele começa a contar a parábola da candeia. A parábola da candeia fala do conhecimento de Deus. Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as coisas estão reveladas aos homens, a Deus na presença dele. Então, quando ele continua, ele vai para uma outra parábola. Aí sim, a parábola da semente. Ele vai dizer que o semeador lança a semente na terra, não sabe de dia, não sabe de noite, ele vai dormir. A semente brota como se o semeador não tivesse ali autoridade nenhuma, porque o semeador só tem autoridade sobre a semente enquanto a semente está na sua mão. Depois que ele lança, a responsabilidade é da terra e da semente. Então, ele vai terminar dizendo sobre uma parábola chamada parábola do grão de mostarda. Essa parábola do grão de mostarda fala que coisas grandes começam pequenas. Então deixa eu aproveitar meu tempo, que meu tempo já está quase acabando, para liberar uma palavra sobre você. Eu vim dizer que coisas grandes de Deus começam pequenas, mas já já elas vão crescer. O que elas precisam é estar na mão certa para que elas obtenham o crescimento necessário. Aí Jesus começa, aí Jesus vai dizer para os discípulos: passemos. Jesus vai dizer para os discípulos o quê? Não, vamos lá, gente, finge que está a fim de ouvir igual estou a fim de pregar. Eu estou nervoso aqui e já estou ficando suado, então você fala rapidinho que eu já vou te liberar. Jesus diz o que para os discípulos? Jesus não diz para os discípulos: tentemos passar. Ele diz o quê? Só que quando eu olho para essa afirmação, eles vão entrar no meio de uma tempestade. E eu vim dizer, uma palavra de Deus não invalida as tempestades da vida. Mas fica tranquilo, se Jesus disse, passemos, em paz você chegará do outro lado. Graças a Deus, 2 mãos erguidas e 3 glórias. Eu vou repetir, se Jesus disse, fica tranquilo, que Ele garante aquilo que Ele falou. Passemos. Passemos. Como assim? Começa uma tempestade. E eu vim dizer, a palavra de Deus não nos ausenta de tempestade. E qual é o problema da tempestade, meu pastor Jailson? É o seguinte, porque tempestade é inverter o valor das coisas. Porque o correto é o barco navegar sobre o mar. A tempestade é o mar sobrepujando o barco. Mas eu vim dizer, fica tranquilo. Por quê? Porque o teu barco carrega Jesus no meio dessa tempestade. Ainda bem que alguém se alegra com isso. Está na tempestade, mas Jesus continua dentro do barco. Está na tempestade, mas Jesus continua aí dentro. Por quê? A tempestade nunca vai vencer aqueles que Jesus está no barco. Aí está lá. Mas deixa eu correr aqui, isso daqui é só para deixar uma mensagem enganchada, pastor Jaime deve estar vendo, lá de Israel, entendeu? Aí, ele vai dizer o seguinte, quando os discípulos estão dentro do barco, Jesus está dormindo, Jesus está? Jesus está? Mas ele está lá. É melhor ter Jesus dormindo dentro do barco do que ter um barco sem Jesus. Ah não, vou repetir devagar, porque tem gente que é devagar, então eu vou repetir devagar. Qual é o problema? É melhor ter Jesus dormindo dentro do barco do que não ter Jesus no barco. Ele está dormindo, mas ele está aí dentro. Ele está dormindo, mas a presença dele continua aí dentro. Ele se levantar é uma questão de tempo, aí está lá. Jesus está no barco, pega uma almofada e dorme. E aí parece que o evangelista Marcos, apenas por dar detalhes, parece que ele bota a almofada. Irmão, eu cacei isso aqui. E um historiador vai dizer que a almofada naquele contexto era o capitão do navio que usava, só tinha uma almofada dentro do navio. Então eu vim dizer, o teu barco está no meio da tempestade, mas fica tranquilo, o capitão do barco pode estar dormindo. Graças a Deus, alguém está recebendo essa palavra. Mas o capitão do barco ainda é Jesus. Ele está no teu barco e Ele é o dono. Ele que comanda, Ele que manda, Ele que desmanda. Então fica tranquilo que já já Ele levanta. Aos discípulos diz assim, Senhor,
Tu não se importa que a gente pereça? Ele levanta e vai dizer assim, levantando, repreendeu. Espera aí, repreender não é coisa que se faz com vento. É só você olhar para a segunda tempestade. Ele na outra manda acalmar, nessa ele repreende. Pergunte para mim por quê. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Só a Beth que está afim de ouvir, vamos lá. Ele pergunta, fala por quê? Ele vai dizer assim, repreendeu. Nessa hora eu lembro do pastor Maurício Medeiros. Quero vir dizer o seguinte, com demônio não se acalma, com demônio repreende. Então eu vim dizer, se é manifestação demoníaca, não tenta dar paliativo, não tenta dar remédio. Levanta a mão para cima e usa a autoridade que Deus te deu e diga, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele repreende. Quando repreende, o mar fica calmo, tranquilo. E eu gosto dessa expressão porque ele repreende, mas se você olhar o contexto, tem um monte de barquinho ali na situação. Os outros barcos não têm Jesus, mas estão na tempestade, porque a tempestade é no mar e não no barco. Então Jesus está dizendo, aquilo que eu vou fazer no teu barco, vai abençoar a gente que está perto de você. Aquela empresa vai saber que alguém carrega Jesus dentro do barco. Aquela família vai saber que alguém carrega Jesus dentro do barco. Aquela escola vai saber que alguém carrega Jesus dentro do barco. Aquela faculdade vai saber que alguém carrega Jesus dentro do barco. O teu barco vai mudar a história do mar. Aí está lá. Então entenda. Por quê? Nós somos uma igreja pentecostal. E eu gosto que pentecostal reage. Eu fui 10 anos batista. Não parece, mas fui. Aí está lá. Quando eu li, pastor Leonardo, e chegaram, ninguém deu glória. Sabe por quê? Porque você está vendo o capítulo 5, mas esquece do capítulo 4. Então quando eu disse para você, e chegaram. Como assim, Igor? Tinha tudo para não chegar mais. Tinha tudo para não viver mais, tinha tudo para morrer mais, tinha tudo para não vingar mais. Eu vim dizer, se Deus disse que você vai chegar, alguém olhou para você e disse, esse daí não passa dos 18 anos, essa daí não vai conseguir lutar um ano contra essa doença, mas se Jesus disse que vai fazer, acredita, e chegaram. Como assim? Chegaram. Eu sei que não é hábito nosso da Assembleia de Deus marcar tu, que esse irmão que está ao teu lado disse assim, se Deus disse que vai chegar, tu vai chegar. Chegaram. E eu gosto, que ele vai dizer assim, chegaram à terra dos Gadarenos. Irmão, eu gosto das irmãs do coque. Gosto. E tem uma frase delas que eu gosto muito. Elas dizem o seguinte, aonde Jesus chega, porque eu vim dizer o seguinte, escuta, chegaram, o texto vai dizer, Jesus desceu, Jesus, só para atrapalhar o pessoal que está transmitindo ao vivo, que agora eles ficam doidinhos com a câmera lá fazendo aquele negocinho. Jesus fez o quê? Fez o quê? Descer é sair do nível alto, para ir para um nível mais baixo, por conta de uma pessoa, por conta de um homem. Eu vim dizer, de vez em quando você está aqui em dificuldade, de vez em quando você está aqui em problema, mas fica tranquilo, Jesus está vindo, mas não está vindo para ficar dentro do barco, Ele está vindo para descer, Ele está vindo para descer, Ele está vindo para descer, Ele está vindo para descer. Qual é o problema? Pastor Abel, barco para Jesus é púlpito, barco para Jesus é o quê? Eu vou falar mesmo, não sei se eu vou falar de novo, então deixa eu falar. Qual é o problema? Tem gente que só prega de dentro do barco. Jesus está dizendo, não, de vez em quando, para ganhar umas pessoas, tem que sair do púlpito. Para quê? Para tocar na terra. Porque uma igreja que não tem a capacidade de tocar na terra, não entendeu a relevância dela para esse tempo. Porque Jesus está dizendo, pregar do barco é bom, mas tocar na terra também muda história. Tocar na terra também muda pessoas. Eu vim dizer, de vez em quando você não vai estar no barco, mas você estará na terra. Aí Jesus desceu. Deixa eu voltar aqui para a Brunelli não brigar comigo. Escuta, Jesus desceu. Quando Jesus desce, eu gosto disso. Jesus desce e não fala nada. Jesus só desce. Aí a Bíblia diz
que o endemoniado saiu correndo. O endemoniado saiu? Saiu o quê? Mas Jesus pregou? Jesus falou alguma coisa? Jesus só? Deixa eu te falar um negócio. Quando uma autoridade maior chega, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não é autoridade, Jesus é todo-poderoso. Porque a autoridade parte de autorização. E todo-poderoso parte daquele que emana autorização para dar autoridade a quem não tem autoridade. Então Jesus não é autoridade, Jesus é a fonte de toda autoridade. Então, escuta, quando Jesus desce, ele não fala nada. Só que os demônios começam a se reorganizar. Pelo amor de Deus, o exemplo é ridículo. E eu não estou chamando vocês de demônio em nome de Jesus. Mas digamos que essa primeira fileira aqui, que nós estamos acostumados a ver pastor Jaime e pastora Luciene, esteja completamente ocupada. E por um acaso eles voltaram de Israel sem avisar para a gente, estão entrando ali na frente. E teve gente que olhou. Escuta, eles ao chegarem ali, um obreiro ligado ia dizer assim: reorganiza a fila e libera espaço, porque alguém de mais autoridade acabou. Igor, o que você está dizendo? Eu vim dizer que a tua casa só tem legalidade para o diabo até Jesus chegar lá dentro. Eu vim dizer que essa doença só tem legalidade no teu corpo até Jesus chegar lá dentro. Porque na hora que Jesus chegar, a autoridade maior chegou para dizer: sai dele em nome de Jesus. Aí ele chega. Quando chega, pisa na terra. O demônio corre e o adora. Aqui eu fico preocupado. Por quê? Um demônio. Aí você vai dizer: Igor, minha teologia diz que é um endemoniado. Perfeito. Um endemoniado adora. Se Jesus chega, o endemoniado. Se Jesus chega, o demônio adora. E a gente vem para o culto, dizendo: se não for quem eu quero, eu não canto. Se não pregar quem eu gosto, eu não dou glória. Deixa eu te falar uma coisa, você não entendeu nada. O que você precisa é de Jesus. Se Jesus chegou, então pelo amor de Deus, adora Ele aí com aquilo que você tem. Por quê? Porque quando você adora, você está dizendo: eu reconheço que quem está aqui é digno de ser adorado. Aí o demônio chega, dizendo: que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? Só que esse demônio atuava na vida do garoto, ou do homem, como você queira. E esse homem vivia no sepulcro. Vivia onde? Vivia onde? O problema não é morar no sepulcro. O problema é estar vivo no sepulcro. Porque sepulcro não é lugar de vivo. Sepulcro é lugar de morto. Então deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, a maioria de nós vai estar morando no sepulcro. A maioria, alguns vão ficar para semente, mas a maioria vai estar morando no sepulcro. No entanto, ele é vivo, mas está vivendo como se tivesse? Porque o diabo faz isso, pega alguém que está no começo da vida e leva ele para o final da vida. Então o diabo troca as coisas de lugar, mas Jesus chegou, para quê? Para botar as coisas no seu devido lugar. Então o diabo está dizendo: daqui ele não sai, daqui é só a morte. Jesus está chegando, Jesus dá um passo na terra, o endemoniado sai de dentro do sepulcro. Jesus dá um passo na terra, o endemoniado sai de dentro do sepulcro. Quanto mais Jesus chega, mais as coisas mudam, mais as coisas transformam. Ele vem, quando vem, adora. Esse menino está ali adorando a Jesus. Ele se fere com pedras. E eu vou te perguntar: alguém em sã consciência se fere? Não, porque quando você se fere, é uma tentativa de que com aquela ferida você apazigue a culpa que você carrega, ou no mínimo tente eliminar uma dor. Porque tem gente que inclusive inverte essa ordem. Por exemplo, um suicida. O suicida não se mata. O suicida mata a dor que ele carrega. Só que, no entanto, para matar a dor que ele carrega, ele se mata. Achando que está matando apenas a dor, mas na verdade está se matando. Só que qual é o problema? Esse menino está se ferindo, causando trauma nele mesmo. Por quê? Porque ele vive isolado. Vive como? Vive como? Eu vim dizer que Deus não te chamou para ser um isolado.
Deus não te chamou para andar sozinho. Deus não te chamou para ser uma ilha. Deus não te chamou para viver trancado dentro desse quarto. Deus não te chamou para viver trancado dentro desse banheiro. Deus não te chamou para viver trancado dentro dessa casa. Deus te chamou para se relacionar com pessoas. Então aproveita que você está do lado de alguém e diz assim: cola comigo que eu preciso da tua ajuda. Cola comigo que eu preciso da tua ajuda. Porque Deus nos chamou para andar em relacionamento e unidade com Deus e com os outros. Aí ele vai dizer assim: ele sai do sepulcro. Quando sai do sepulcro, o sangue de Jesus tem poder. Relógio, para. Eu não tenho esse poder para parar o relógio. Então, deixa eu pegar aqui rapidinho. Já vou acabar. Você já vai embora, liberado, para voltar no horário do culto à noite. Aí ele vai. Quando se prostra diante de Jesus, vai dizer assim: que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo. Presta atenção, Abel. Se você ler o capítulo 4, os discípulos estão perguntando: quem é este? E o endemoniado está dizendo: é o Filho de Deus. Vai ficar ruim, mano. Tem gosto de boldo, como diria minha mãe. Para que serve o boldo? Eu não sei, mano, mas minha mãe fazia eu tomar boldo tudo que é jeito. Dor de cabeça, boldo. Dor de barriga, boldo. Dor na perna, boldo. Fratura exposta, boldo. Tudo era boldo. Mas o legal é que dava certo e fazia bem no final. Então segura, é amargo, mas vai ter gosto de boldo. Por quê? De vez em quando o endemoniado tem na boca o que crente não tem. Porque eles estão dizendo quem é, eles não sabem, mas o endemoniado está dizendo: ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E quem está dentro do barco ouvindo? Os discípulos, o quê? Ouvindo o endemoniado dizer: aquilo que vocês não sabem, eu sei. Então deixa eu te falar, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Como assim? Ninguém que confesse Jesus como Filho de Deus não sofre alteração na vida. O que a gente precisa, eu dei essa volta toda para dizer que o que você precisa na vida é reconhecer Jesus como Filho de Deus. É isso. Como assim? É simples. Quando ele diz que é o Filho de Deus, as coisas na vida dele começam a mudar. Eu lembro-me do exemplo de Pedro, que eu gosto sempre de usar, que é o que eu mais gosto. Os discípulos começam um discurso com Jesus e vai dizer assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí começa: eu vi que tu é Elias. Tem uns que dizem que tu é João Batista. Agora tem uma galera que diz que tu é um dos profetas. Aí ele piora a pergunta: vem cá, Abel, você é seu Pedro. Você é o ator preferido do pastor Jaime. Aproveitar que ele não está aqui, você vai ser meu ator. Ele vai dizer: e vocês? Quem dizes que eu sou? Esse mesmo silêncio surge no cenário. Mas aí de repente um homem chamado Simão. Levanta a mão agora, Simão. Alguém olha e diz: esse aí? Sei não, hein? Quem dizem, Simão, que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E tu diz o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Espera aí. Qual é o nome dele? Fala comigo, Simão. Qual é o nome dele? Quem eu sou para tu, Simão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, perfeito. Bem disseste. Simão, quem tu é? Bar Jonas, expressão aramaica, filho de Jonas, da onde tu veio. Mas de agora em diante, porque você descobriu quem eu sou, eu mudo o teu futuro. Tu não é mais Simão, de agora em diante tu é Pedro. Então quando você descobre quem é Jesus, ele muda quem você é. Quando você descobre quem é Jesus, ele muda quem você é. Eu vim dizer, o que você precisa é descobrir quem é Jesus. Ele vai mudar quem você é, quando você descobrir quem ele é. Obrigado. Escuta. Ele vai dizer: tu és o Filho de Deus. Aí eu gosto de Jesus, porque Jesus vai dizer assim: sai dele, espírito imundo. Jesus vai dizer o quê? Jesus vai dizer o quê? Aí tem uma pergunta que a gente acha que é entrevista do show da fé. Essas entrevistas que ficam falando: qual é o teu nome? Não. Jesus está perguntando porque até o diabo atende um propósito divino quando Deus está no controle. Ele vai dizer assim: qual é o teu nome? Aí ele vai dizer assim: Legião é o meu nome. Por quê? Pastor Jorge Narciso, que é estudado, entendido nas culturas antigas, sabe que quando você descobre o nome da entidade, você domina ela. Então, quando o endemoniado diz, eu sou legião, ele está dizendo, você não sabe qual é meu nome, então você não tem condições de me expulsar. Só que antes dele falar o nome, ele já está dizendo, sai. Como assim? Eu não preciso saber o teu nome para te mandar sair. Eu estou dizendo que sem saber o teu nome, eu tenho autoridade para te mandar sair. Sai. Então eu vim dizer para você, o que você precisa é de uma palavra de Jesus, liberando a teu respeito, dizendo, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, sai.
Aí quando sai, os demônios vão pedir para Deus, deixa a gente entrar nos porcos. E para muitos isso daqui causa um problema muito sério na mente. Por quê? Por que Jesus vai deixar os demônios entrarem nos porcos? É simples. Jesus é pregador, sim ou não? Pregador, sim ou não? E pregador gosta de quê? Não vai falar que é comer, pô, pelo amor de Deus. Senão você vai falar assim, vou te convidar para almoçar lá em casa. Mas escuta, pregador gosta de pregar, sim ou não? O que Jesus pregou em Gadara? Nada. Só que o pessoal sabia que aquele homem era possesso de espíritos imundos. Só não sabiam o tamanho do que aquilo era. Então tinha lá 2.000 porcos. Deixa a gente entrar nos porcos. Alguns vão dizer que 2.000 era o número da legião romana. Outros vão dizer que era 4. Outros vão dizer que era 6. Outros vão dizer que era 8. Eu não vou exagerar, não vou nem lá em cima, nem vou ficar aqui embaixo. Vou trabalhar com 6. 6. Então 6 demônios, para quem é da área de exatas, para cada porco, 3 demônios. Os demônios entram nos porcos. A Bíblia diz que os porcos correm. Os porcos fazem o quê? Fazem o quê? Percebe o seguinte, quando os demônios entram nos porcos, os porcos... Por que os demônios entram nos porcos e os porcos correm? E o demônio está no endemoniado e o endemoniado vem? Porque os porcos não têm consciência. Então não existe nível de endemoniamento que retire de nós completamente o senso de consciência. Porque se tirar de nós completamente o senso de consciência, tira de nós a possibilidade de salvação. Então, como ele não tira de nós a possibilidade de salvação, ele está dizendo, se for em você, mesmo com todas as dificuldades, ele vai te trazer para perto, ele vai te trazer para perto. Por quê? Porque quando a consciência se perdeu, te leva para longe. Então, pelo amor de Deus, quer saber se ainda tem consciência? É dizer, mesmo com as minhas dificuldades, eu continuo indo para perto. Mesmo com as minhas situações, eu continuo indo para perto. Por quê? Porque Jesus me traz para perto. Ao demônio, leva os porcos para um despenhadeiro. Os demônios levam os porcos para o mar. Levam os porcos para onde? O mar tem o que, gente? O mar tem o que, gente? Finge que sabe falar água. O mar tem o que, gente? Tem o que? Eu pergunto para você, que porco que gosta de água? Porque o demônio entra para mudar a posição das coisas, amigo. Mas eu vim dizer que demônio nenhum tem mais autoridade sobre você. Então ele entra e leva eles para um lugar que não é deles. Por quê? Porque há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final é morte. Então eu vim dizer, a água parece atrativo, só que no entanto para eles era um final de morte. Mas eu vim dizer para você que aquilo que Deus vai fazer na tua vida, o resultado será vida, vida, vida e vida. Os meninos do louvor vêm para cá rapidinho. Já fica no esquema aqui, o pessoal acreditar que eu estou acabando. Que aí você fica mais animado, acha que eu estou acabando, mas na verdade ainda tem mais uns 40 minutos aí. Quem aguenta ficar até 1 hora, diga amém. Amém. É contigo mesmo, eu tenho que ir embora. Mas fica aí, quer ficar, fica. Eu não estou aqui para impedir ninguém. Mas estou trabalhando com a margem de folga, que aí consigo ficar na boa, não é? Ele, aí está lá. Ele vai, diz assim, os demônios entram nos porcos, os porcos correm. Quando os porcos correm, a notícia da cidade é o seguinte, mataram os nossos porcos. Por quê? Porque tem gente que se preocupa mais com as coisas da terra do que com gente. Os porcos são os envolvimentos financeiros daquela região. E tem gente que prefere as suas finanças ao invés de pessoas. Mas Jesus está dizendo, as suas finanças não são nada diante da salvação de alguém que precisa da minha presença. Chega lá! Ele vai dizer o seguinte, estão anunciando o que aconteceu com os porcos. Quando eles estão indo para lá, vê o endemoniado. Eles enxergam um endemoniado diferente. Agora como? Sentado, vestido e em perfeito juízo. Como é que ele estava? Mais uma vez, vamos lá. Está péssimo, mas vai ficar melhor, vamos lá. Alguém lá no começo do texto, Marcos escrevendo, vai dizer assim, ninguém podia amansá-lo. Mas só que quando Jesus chega, ele está como? Mas a Bíblia disse, ninguém, disse o quê?
Ninguém uma vírgula. Por quê? Porque quando Jesus chega, Jesus faz o que ninguém pode fazer. Quando Jesus chega, Jesus faz o que ninguém tem condições de fazer. Ele vai dizer assim: sentado, vestido e em perfeito. O que é estar sentado? Sentado é comportamento, gente. Jesus altera o nosso comportamento. Sentado é comportamento. Mas eu não tenho mais tempo, o meu tempo está acabando. Vocês vão ficar até 1 hora, mas eu tenho que acabar daqui a pouco. Escuta. Sentado. Sentado é comportamento. Vestido. Vestido é cobrir as nossas vergonhas. Porque Jesus não me trata para me expor. Jesus me trata para me cobrir. Jesus não me trata para esfregar na cara os meus erros. Jesus me trata dizendo: agora quem conhece os teus defeitos sou eu. Por quê? Porque eu estou cobrindo. Para quê? Para que ninguém daqui para frente olhe mais para os teus defeitos. Agora eu estou te tratando sentado, vestido e em perfeito juízo. Perfeito juízo é o que, Igor? Perfeito juízo é um estado da alma. E tem gente que vem para cá, até está sentado, até está vestido. O problema é que não está em perfeito juízo. Mas eu vim dizer que Jesus veio para fazer uma obra que não é só pelo lado de fora. Jesus veio para fazer uma obra que começa do lado de fora, mas ela vai reverberando do lado de dentro, reverberando do lado de dentro, reverberando do lado de dentro. Quando olham para ele, vai dizer assim: ih, está mudado. É a obra que Jesus faz. Sabe por quê? O que Jesus queria com aquele endemoniado não era libertá-lo, era relacionamento com ele. Prova, provo. Eu pergunto a vocês: Jesus não podia, do meio do mar, dizer assim: sai dele, e o endemoniado ficava livre? Podia ou não podia? Mas por que Jesus vai lá? Jesus não quer só fazer na tua vida, não. Jesus quer ser na tua vida. Aí ele vai dizer assim: sentado, vestido em perfeito juízo. Aí os homens da cidade, e isso me estranha, gente. Jesus manifesta o seu poder e os homens da cidade vão mandar Jesus embora. Porque tem gente, isso é um retrato, que só valoriza Jesus enquanto os seus ganhos financeiros se mantêm em cima. Porque a preocupação dele é finanças. Se as finanças caem, Jesus precisa sair. Por quê? Porque eu valorizo as minhas finanças, mas Jesus não valoriza as finanças. Jesus valoriza pessoas, em detrimento das finanças. Se as finanças vierem carregadas de propósito, que reverberem pessoas, beleza ter finanças, mas ter finanças para ignorar o sofrimento de alguém, a história de alguém, a realidade de alguém, isso daí Jesus não aprova. Aí eles vão dizer assim: sai da nossa terra. Eu gosto de Jesus. Jesus vai e sai. Ó, sai. Como assim sai? Sai. Entra no barco. Aí Jesus está saindo do barco. Alguém está puxando o paletó de Jesus. Isso é coisa minha, tá? Jesus não estava de paletó. Jesus, que você não vai dizer, Jesus era assembleano. Se fosse de comunidade, estava puxando a blusa long. Tá lá. Alguém está puxando dizendo assim: deixa eu ir contigo. Jesus vai dizer para ele assim: não. Para o demônio, Deus disse que sim. Para o povo, Deus disse que sim. Para mim que recebi a libertação, Deus disse que não. Porque nem sempre servir a Deus é ouvir. De vez em quando, você vai ouvir. Eu sei que a teologia que pregam hoje é uma teologia que Jesus vai dizer sim para tudo que você quer. Mas eu vim te dizer que o Evangelho, de vez em quando, vai dizer não. E se eu lembro da minha mãe, e eu gosto de lembrar da minha mãe, eu tinha raiva de quando minha mãe fazia isso. Mas agora chegou a minha vez, e agora eu desconto na Catarina. Que são os filhos, afinal? A nossa oportunidade. Minha mãe fazia assim, ó. Que raiva que eu tinha daquilo. Aí minha mãe dizia: é melhor eu dizer não para você do que a sociedade te dar surra lá na frente. Porque eu estou dizendo que não, porque o que você vai viver é maior do que o sim que você quer hoje.
2 aleluias e 3 glórias. O que você vai viver é maior do que o sim que você quer hoje. Ele está dizendo, deixa eu ir contigo. Qual é o problema? Jesus vai dizer assim, volta para a tua casa. Volta para onde? Volta para onde? Então vou te lembrar o que está acontecendo aqui agora. Tem gente que diz assim, o único momento que eu tenho de paz é na igreja. Eu queria morar aqui, mas eu tenho uma palavra do céu para te entregar essa noite. Qual é essa noite? Eu vejo luz, eu falo noite. Então deixa eu falar noite em paz. Ele vai dizer assim, volta para a tua casa. E na tua casa, eles saberão que eu me encontrei contigo aqui. Como assim? Deus pega ex-endemoniado e transforma em pregador? Transforma. Acaba agora. Beth, se você faltar um culto que eu pregar, eu fico chateado contigo. Porque você dá a maior impressão de que eu estou pregando pra caraca, mano. Entendeu? Escuta. Ele vai dizer assim, volta para tua casa e anuncia para eles. Anuncia para quem? Anuncia para quem? Não adianta se encontrar com Jesus e se isolar da sua casa. Porque eu vim dizer que o que Jesus está fazendo na tua vida é para começar a mudar a história da tua casa. Graças a Deus alguém recebeu. Como assim? Tinha tudo para não dar certo essa casa, mas Jesus começou na tua vida a mudar a história dessa família. Alguém que olhou e disse que a tua família tinha um estigma de derrota sobre ela. Todo mundo que casava separava, todo mundo se envolvia com drogas, mas em você, Jesus começa a transformação da tua casa, da tua família, dos teus filhos, da tua empresa, da tua história. Vai para a tua casa, anuncia aos teus, quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20, bota aí para mim na tela, por favor, e eu cabo. Outro dia eu volto, quem sabe, mais tarde eu vou estar na Barra, de repente eu vou pregar o resto desse trem aqui todo. Escuta, versículo 20, lê comigo, vai lá. Começou a anunciar aonde? Aonde? Jesus mandou ele anunciar em casa. Mas ele estava dizendo, o que aconteceu comigo não serve só para minha casa. Decápolis, Deca, 10. Polis, cidade, 10 cidades. Então eu quero profetizar que aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida vai influenciar outras cidades, e quem olhar vai dizer, Jesus ainda faz, Jesus ainda faz, Jesus ainda faz. Se coloca de pé em nome de Jesus, que a gente já vai orar.